E aí, galera, tudo bem? Dando continuidade ao nosso processo de construção da historiografia, da história, do entendimento da história do século XIX, a gente vai falar hoje sobre a chegada da Corte Joanina ao Brasil e o nosso processo de independência. Olha que massa! Levando em consideração e lembrando sempre que a Corte Joanina e a vinda da Corte Joanina foi totalmente influenciada pela era napoleônica. Principalmente se formos levar em consideração o processo de construção do bloqueio continental e o processo imperialista que Napoleão Bonaparte tentou empreender dentro da Europa naquele momento do iniciozinho do século XVIII. 18 não, gente, 19, 1800 e lá vai bolinhas. E um detalhe importante, viu, gente? Não tem muito a ver com essa parte, mas meu coração está mandando falar com vocês sobre isso. É o seguinte: a gente, nesse processo de era napoleônica, de guerras napoleônicas, a gente tem uma influência muito grande de Napoleão Bonaparte nas independências da América Espanhola. Levando em consideração que a gente vai ter a ocupação francesa na Espanha, que vai levar José Bonaparte ao poder. José Bonaparte, que era irmão de Napoleão. Um detalhe importante também para vocês terem e levarem em consideração é que Portugal só vai sair, no caso a corte portuguesa só vai sair de Lisboa justamente por causa de toda essa situação que estava acontecendo na Europa. E uma das questões que a gente tem que levar em consideração é o bloqueio continental. E o que é que a gente pode falar em relação a isso? Vamos lá. Antes da gente chegar nessa parte da explicação, vamos voltar um pouquinho. A virada do século XVIII para o século XIX foi extremamente conturbada no mundo, seja pelo acontecido na Revolução Francesa, que acabou por influenciar inúmeras movimentações, principalmente na América Espanhola, relacionadas à independência, e a era napoleônica, o que também vai influenciar totalmente o desenrolar dos processos na América Portuguesa. Tranquilo? E aí, vamos lá. A era napoleônica, que vai ser dividida em algumas fases. A primeira fase, que é o consulado. A segunda fase, que é o império. E a terceira fase, que é o governo dos 100 dias. Opa! Uma coisa que é importante vocês terem em mente é que o bloqueio continental vai se dar na fase do Império, em que ele vai proibir todos os países da Europa continental a comercializar com a Inglaterra, e isso vai fazer justamente com que haja uma ameaça de ocupação. Essa ameaça de ocupação vai acontecer em vários países, mas vários países já vão estar ocupados pela França, sendo que Portugal ainda não. A grande questão é que Portugal tinha diversos acordos com a Inglaterra, diversas alianças com a Inglaterra, e um dos detalhes mais importantes disso tudo é que um dos acordos mais antigos de Portugal, que é o Tratado de Methuen, foi feito, certo? Com a Inglaterra e Portugal, que é o Tratado de Panos e Vinhos. Tranquilo? E aí o que é que vai acontecer? Pensando essas alianças com a Inglaterra, pensando de certa forma um medo, um pânico de Portugal ser invadido, a gente vai começar a ter em novembro de 1808 a organização, quer dizer, de 1807, gente, foi mal. Em novembro de
1807, no caso em 1808, eles chegam aqui no Brasil. A gente tem o início da transferência da corte ao Brasil. Só que vamos lá, para a gente chegar na transferência da corte chefiada pelo príncipe regente Dom João, ainda sem número, a gente vai ter algumas questões relacionadas a esse bloqueio continental. Dom João não queria nenhum tipo de quebra com a Inglaterra e justamente para evitar essas quebras, ele vai começar a negociar certas coisas, porque a Inglaterra sempre esteve do lado de Portugal, a Inglaterra sempre apoiou Portugal, apoiou, obviamente, com algumas intenções econômicas por trás disso, e no final das contas ele vai optar ainda por apoiar a Inglaterra. Dessa forma, o tempo de acatar a ordem do bloqueio continental e a organização da corte para transferência para o Brasil vai fazer com que a França comece a mandar emissários para ver a situação do que vinha acontecendo. Um detalhe importante é que às vezes a gente pensa que é muito rápido e desesperado esse processo de transferência, mas isso foi uma questão muito pensada e foi uma questão muito trabalhada ao longo de alguns meses, justamente para Portugal decidir vir para o Brasil, no caso Portugal que eu falo, a corte portuguesa decidir vir para o Brasil e a Inglaterra de fato apoiar essa transferência. Quando a França começa a mandar emissários, esses emissários que vão justamente ver a situação dos acordos que podem vir a acontecer com Portugal, simplesmente eles vão chegar aqui e a corte, aqui não, né? Eles vão chegar em Lisboa e a corte já vai estar em processo de transferência. E um detalhe importante é o seguinte, não é que a Espanha cedeu seu território para que a França invadisse para invadir Portugal. A Espanha já estava sob o domínio de José Bonaparte, que é irmão de Napoleão Bonaparte, então já era aliado quase que incondicional da França. E aí, em novembro de 1807, a gente tem o início da transferência da corte para o Brasil. Eles chegam aqui mais ou menos em 1808, em janeiro de 1808, passam um tempo em Salvador, eles chegam por Salvador, e de Salvador eles vão para a capital da colônia, no caso o Rio de Janeiro, que foi transferido lá no período de mineração, justamente para começar a se assentar. E um detalhe, minha gente, não foi só a família nuclear do rei e da rainha que vieram para cá, não. A corte quase toda, todos os aparatos burocráticos, todos os aparatos jurídicos vieram para cá também. Então, a gente recebeu aqui no Brasil mais de 2.500 pessoas, assim, por muito baixo. Inclusive, uma coisa que é importante vocês levarem em consideração é que quando a corte chegou, as casas, né, as melhores casas da colônia, principalmente do Rio de Janeiro, isso aqui é uma casa, tá? Eu sei que é vergonhoso. Na frente dela e na porta dela estava escrito PR, Príncipe Regente. Enquanto se construía o Palácio da Quinta da Boa Vista, que era o Museu Nacional, que pegou fogo em 2018, a gente teve as pessoas morando temporariamente na casa de algumas pessoas importantes, inclusive, do nosso processo colonial. Então, eles chegam na Bahia no ano de 1808 para fazer uma visita e também para acalmar os ânimos, porque, obviamente, com a transferência da corte, Salvador não estava muito feliz, a Bahia não estava muito feliz com essa transferência. E acabou que eles pararam lá para depois ir para o Rio de Janeiro, seja por proximidade, seja também para dar o ar da graça e mostrar o seu rostinho na província baiana, na nossa primeira capital, certo? Quais vão ser as medidas iniciais? Abertura dos portos às nações amigas. Em outras palavras, Inglaterra.
Ocupação das melhores residências pelo príncipe regente. Aquilo que eu falei para vocês. Pegam a casa, colocam PR, a família que estava lá desocupa por um tempo, enquanto que o príncipe vai estar morando ali por algum tempo até a construção do palácio, no caso da Quinta da Boa Vista, e consequentemente, a gente vai começar a ter algumas missões artísticas e arquitetônicas para o embelezamento e a urbanização da cidade do Rio de Janeiro. E essa questão de embelezar a cidade do Rio de Janeiro e assim por diante, não é uma questão necessariamente nova, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra e não é uma coisa que só vai acontecer nesse período do século XIX. Se você se lembrar bem direitinho, na Primeira República a gente vai ter uma das causas da revolta da vacina, justamente o processo de urbanização e sanitarização do Rio de Janeiro, que foi feito de forma altamente violenta e foi feita de forma sem explicar nada ao povo. E era um processo tecnológico diferente, era um processo de construção, vamos dizer assim, de intelectualidade totalmente diferente. Então, muitas vezes eles nem sabiam o que estava acontecendo, por isso que a gente tem o início da revolta da vacina. Tranquilo, gente? E aí, o que é que vai acontecer? A coroa portuguesa vai passar um bom tempo aqui e eles só vão voltar para Portugal no período da Revolução do Porto, da Revolução Liberal do Porto. E aí, durante esse processo, eles vão estar por aqui em 1817. Um detalhe importante, galera, é que Dom João se torna Dom João VI, o príncipe regente se torna Dom João VI aqui no Rio de Janeiro. E antes de falar da Revolução Pernambucana, eu queria explicar só uma coisinha para vocês, certo? Durante esse processo de reorganização da Europa pós-Revolução Francesa, a gente vai ter o Congresso de Viena. Em 1815. O Congresso de Viena vai ser institucionalizado justamente para reorganizar as fronteiras europeias. E outro detalhe que é muito importante para começar um processo de reconstrução do antigo regime, do absolutismo. Na ocasião, foi construída uma coisa e foi iniciada uma coisa que a gente pode chamar de Santa Aliança, que foi justamente uma organização entre alguns países da Europa para que fosse retornado a situação anterior à Revolução. Então, o que é que eles queriam? Acabar com as heranças da Revolução Francesa. Outro detalhe que é muito importante de vocês terem em mente é o seguinte: a família real portuguesa, deixa eu colocar outra coisinha. A família real portuguesa estava no Brasil. O Brasil estava na condição de vice-reino. Condição essa que foi adquirida ao fim do século XVII, quer dizer, ao fim do século XVIII, por causa do processo de mineração. Mas, apesar de ser vice-reino, não era vamos dizer assim, um território que
essencialmente era reconhecido como parte essencial do território da colônia. Dessa forma, o Brasil parte de vice-reino para Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, se algum dia disser que antes de se tornar um império, o Brasil era uma colônia, isso está errado. Na realidade, ele foi elevado à categoria de Reino Unido para que Dom João participasse do Congresso de Viena em 1815. Obviamente, essa elevação de categoria vai fazer com que os portugueses começassem a se sentir um pouco ofendidos com esse processo e começassem a exigir o retorno da família real a Lisboa. Tranquilo? E aí, meus amores, o que é que vai acontecer a partir de então? Oh, meu Deus, quase não passa. O que é que vai acontecer a partir de então? Em 1817, 2 anos depois desse processo de elevação de Brasil a vice-reino, do Congresso de Viena, a gente tem a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana que vai começar justamente por causa da presença da corte portuguesa aqui no Brasil. O que é que vai levar, né? A gente pode dizer, desculpa o bairrismo, galera, me desculpa mesmo o bairrismo. A gente pode dizer que a Revolução Pernambucana foi a revolução que deu certo, que durante 70 dias proclamou uma república em território brasileiro. Assim como aconteceu em Minas Gerais, não intentava transformar todo o Brasil em uma república, e sim só o território de Pernambuco, tranquilo? Inclusive, essa bandeira de Pernambuco, bandeira maravilhosa, bandeira linda, vai ser desenhada justamente durante o período revolucionário. Minha gente, desculpa, eu não tenho como esconder o meu bairrismo, e é isso aí, tá tudo certo. E aí, ó, a revolução que aconteceu em Pernambuco foi a única que conseguiu tomar efetivamente o poder, de tal forma que a gente passou a ter algumas discussões em relação a construções burocráticas, a processos burocráticos, como eu falei em vários momentos diferentes aqui para vocês, beleza? Mas o que é que vai causar o processo da Revolução Pernambucana de 1817? Primeiro ponto, e é um ponto muito importante da gente levar em consideração, são os altos impostos. Esses impostos já eram altos por causa da transferência da transferência de capital. A gente já tinha um Pernambuco em crise pós-expulsão dos holandeses. A gente já tinha uma questão muito complicada em relação ao açúcar, que o açúcar pernambucano estava totalmente em baixa. E aí, a chegada da família real vem corroborar para esses altos impostos e para o aumento dos impostos. Mas qual que vai ser o detalhe disso tudo, meu bom? O detalhe disso tudo é que nada mais, nada menos, a gente vai ter um aumento desses impostos e quase não vamos ter nenhum resultado desses impostos também, por consequência. E essa consequência é justamente porque esses impostos vão estar sendo empregados na urbanização e organização e embelezamento do Rio de Janeiro. Além disso, um ano após um ano antes o início da Revolução, a gente teve um problema ambiental, no caso uma seca muito séria, aqui na região Nordeste, aqui em Pernambuco, justamente causando uma perda muito grande de produção açucareira, fazendo com que não houvesse a quantidade de vendas que fosse esperada, fazendo com que a quantidade de dinheiro que se esperava que fosse chegada, ou que pelo menos fosse reposta,
não tem acontecido, levando a uma diminuição do poder de compra do cidadão pernambucano. E, consequentemente, dentre os abusos do governo central, a gente tem esses altos impostos. Então, a gente sempre vai voltar para essa questão dos altos impostos. Qual que vai ser o detalhe, galera? Esses altos impostos e tudo mais vai fazer com que, aos poucos, o pessoal se organize para declarar uma república na região. Tudo vai começar a partir desse processo de questionamento à própria presença da corte aqui. E dentre esses questionamentos, a gente vai ter a construção de um governo independente. Esse governo independente não vai durar tanto tempo quanto se esperava e não vai ter a durabilidade que se esperava. Dentre outras coisas, por causa de uma finalização muito violenta, principalmente pelas mãos da coroa, certo? Pelas mãos do pessoal que estava no Rio de Janeiro. Dessa forma, e também por causa de algumas desorganizações internas, principalmente por causa da situação da escravidão, chega ao fim a Revolução Pernambucana, e aí, em 1820, tem início a Revolução Liberal do Porto. Certo? Porto, aquela cidade de Portugal, etc. e tal. Na Revolução Liberal do Porto, o que é que vai acontecer? Dentre outras coisas, eles vão exigir o retorno da família real, portuguesa, e principalmente do rei. A gente vai ter a exigência também da recolonização do Brasil. Além disso, a necessidade de uma construção de Constituição e também uma monarquia parlamentarista. O que é que isso significa? A diminuição do poder real. Tranquilinho? Juntando isso daqui, com isso daqui, com isso daqui, com tudo, e com medo de perder esse poder, Dom João retorna para Portugal e quem fica aqui é Dom Pedro II. Com o retorno de Dom João, também vai existir a exigência que Dom Pedro I retorne para Portugal. Lembrando que Dom Pedro fica no Brasil na condição de príncipe regente e, consequentemente, começa a ganhar um pouco mais de espaço. Ele é casado com a princesa Leopoldina. Leopoldina, ela era uma jovem filha de uma família absolutista, certo? E aí o que é que vai acontecer? Dentro dessa perspectiva, a gente vai tentar fazer, no caso, eles vão tentar fazer uma independência que não fosse popular a ponto de separar a territorialidade do Brasil para garantir a unidade territorial, porque se fosse seguir a tendência do que estava acontecendo nos outros lugares da América e o que estava começando a se ensaiar com a Revolução Pernambucana, com a Confederação do Equador, com a Conjuração Baiana e com a Inconfidência Mineira, a gente teria, sim, a
divisão, a fragmentação territorial, porque cada um desses lugares não pensava em deixar o Brasil independente, pensava em ficar independente do Brasil. Deu para entender? E aí o que é que vai acontecer? Leopoldina vai assumir a frente de algumas questões, mas ela não vai ser a pessoa que vai ter a assinatura como responsável pela separação política do país, até porque a gente tem uma condição muito especial de mulheres com direitos políticos naquela época. O que é que vai acontecer? Dom Pedro iria voltar a Portugal, sendo que no dia 9 de janeiro de 1822, o dia do fico, em que ele fala que se é pela vontade do povo, felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, né? Ele vai ficar e lá no 7 de setembro a gente vai ter a formalização da nossa independência. A coroação de Dom Pedro I vai acontecer no dia 12 de outubro, não por causa do Dia das Crianças, não por causa do dia de Nossa Senhora Aparecida, mas porque era o dia do aniversário dele. E aí a gente só vai ter o reconhecimento da nossa independência por Portugal no ano de 1825, por intermédio da Inglaterra. Tranquilo? O primeiro país que vai considerar o Brasil um país independente vai ser os Estados Unidos da América. Tranquilo, gente? Na próxima aula a gente vai entrar em mais detalhes sobre o período regencial e sobre o primeiro reinado. E até a próxima, compartilha com seus amigos e um beijo no seu coração.